Vamos ver se agora vai. Agora parece que vai dar certo. Pode se Agora apresentar. foi. Oi, gente, eu sou a Mariana, para quem não me conhece, eu sou daqui de Campina Grande, na Paraíba. Sou uma das guerreiras que está aí nessa batalha em favor do nosso Brasil, do nosso presidente. E hoje vou passar alguns minutos aqui com vocês, explanando alguns temas que o Diego mandou para mim ontem. Pois bem, a Mariana, como eu disse no início, ela é uma jovem promissora da política paraibana. A gente tem aqui no blog Pensando em Direita o objetivo de unir uma seleção com os mais brilhantes e promissores jovens aqui do nosso estado. A gente possa, de fato, primeiro, renovar a política do Estado, né, que a gente não tem muitos representantes de direita, se é que temos, né, porque a gente tem uma série de controvérsias sobre a ideologia verdadeira dos que estão aí. E, assim, o segundo objetivo é informar você da melhor maneira possível, de acordo com o viés conservador liberal. Muita gente, às vezes, comenta, o blog Pensando Direito tem esse nome, já diz que é parcial, já diz que tem um viés. Ora, toda mídia tem um viés. É uma ilusão, até elitista, por assim dizer, a pessoa colocar uma mídia como sendo pretensamente imparcial ou que deveria ser imparcial. A mídia está aí para expressar a sua opinião, né? Se ela expressa dizendo que é imparcial, existe uma dúvida sobre o caráter dos editoriais, né? Então, a gente tem esse objetivo também de informar você com artigos que tragam uma análise fidedigna dos fatos. Eu vou começar perguntando para a Mariana a respeito do assunto já falado há mais de mês, que é essa pandemia aí, né? Ou sofrida pelo próprio vírus, diretamente afetando a saúde, ou por conta do que deriva do vírus, né? Que é a questão da quarentena horizontal ou vertical, a questão do totalitarismo aí de prefeitos e governadores. Então, eu queria saber, Mariana, o que você tem achado da pandemia de coronavírus sobre os seguintes aspectos. Você acha que é tão grave quanto falam? Você acha que a quarentena horizontal, tão proposta pela grande mídia, é realmente a solução? Se não, qual seria, né? E como fica a questão do emprego e da economia diante desse cenário? Vamos lá, Diego. Eu fiz até uma pautazinha aqui para não esquecer de tocar em nenhum ponto. É, de fato, a gente está vivendo um momento bem delicado, né, em razão do coronavírus, apesar de que eu acho que as pessoas esqueceram disso dos últimos 2 dias para cá, porque a mídia não tocou mais no assunto, a gente tem um novo assunto aí para falar, o corona foi esquecido por um tempo. Mas Nós o vamos vírus falar. continua Mas o vírus continua aí, né? E os seus efeitos também, que são devastadores. E quando eu digo que são devastadores, eu falo muito mais na questão da economia. Veja, ao contrário do que muitos da oposição tentam emplacar aí numa narrativa, é óbvio que nenhum de nós, bolsonarista ou de direita ou conservador, está desacreditando o potencial do vírus ou negando a existência dele. A gente sabe que o vírus existe e que o vírus é perigoso, né? A gente acompanhou aí em vários países os estragos que o corona fez, como na Itália, por exemplo, que foi um dos países mais afetados, né? A gente viu cenas bastante tristes, inclusive pelas peculiaridades do país, um número mais alto de pessoas idosas, por questões climáticas, enfim. Mas eu acredito que existe uma certa histeria em torno do vírus no tocante ao modo como a mídia, a extrema imprensa, né, a esquerda, por exemplo, se comportam quando elas falam sobre o coronavírus. A gente percebe que é algo proposital para gerar pânico nas pessoas, né? Se você assistiu o Jornal Nacional, por exemplo, por 3 minutos, você vai sair direto para o hospital achando que você já está com corona e que você pode comprar o caixão logo e morrer, porque o fim é esse. Mas a gente vê que realmente, como eu disse, é intencional para gerar pânico nas pessoas. Por quê? Porque alguém se beneficia do pânico da população. O pânico ele gera dependência. E essa dependência é mais precisamente uma dependência do Estado, digamos assim. Acredito que essa seja a finalidade dessa histeria que a grande mídia e a oposição tentam provocar. E acho que aí a gente já entra justamente nas perguntas que você me fez sobre a questão econômica, que para mim, hoje, com certeza é um problema maior do que o próprio coronavírus, né? Segundo alguns jornais publicaram, e hoje eu estava dando uma lida nisso,
ao fim da pandemia, pode ser que a gente tenha um número de 25 milhões de desempregados. E isso é algo que a gente já está vendo, né? Aqui mesmo no nosso estado. Já tem restaurante baixando as portas, comércio fechando, lojas, empresas decretando falência que não vão poder mais abrir. Então, certamente, a gente vai ter, sim, esse número de desempregados ao fim da pandemia. E aí, outro estudo que eu estava lendo na Agência Brasil fala que provavelmente 500 milhões de pessoas, ao fim da pandemia, vão estar em uma situação de quase extrema pobreza. Que também é uma verdade, né? Porque, veja, tem empresários que já demitiram metade dos seus funcionários, e aí, por não saberem até mesmo como vão pagar a rescisão desses funcionários, porque não tem mais dinheiro. Veja a situação, por exemplo, do trabalhador autônomo, do cara que trabalha no trailer vendendo lanche, por exemplo, coisa do tipo, que se não sair para trabalhar no dia, realmente, durante o dia, não tem o que colocar na mesa durante a noite. Então, eu penso que a quarentena horizontal, é uma pergunta que você me mandou até ontem, ela não seja a melhor opção. Por quê? Porque o remédio ele não pode ser pior do que a própria doença. E eu acho que a quarentena horizontal é um remédio que talvez vá matar muito mais do que o próprio vírus. Porque quem não está no grupo de risco provavelmente não vai morrer do coronavírus, é muito difícil. Mas a fome, ela atinge todo mundo, independente de estar no grupo de risco ou não, né? E eu acredito que vem sim um baque econômico muito grande, que já está sendo sentido, mas que vai ser sentido muito mais ao fim dessa pandemia. Outro ponto que eu queria tocar, justamente que você falou, para finalizar, sobre as arbitrariedades que os governadores e prefeitos têm cometido nessa época, né? A gente tem visto coisas realmente absurdas para um Estado democrático de direito, onde as pessoas estão sendo privadas e tolhidas do seu direito mais básico, né, assegurado na nossa Carta Magna, no artigo 5º, que é o direito de ir e vir. Então, veja, a gente já viu senhores de idade sendo presos simplesmente por estar caminhando na orla da praia sozinhos, distante de outras pessoas. Vimos recentemente um senhor que foi preso, inclusive teve um ataque de epilepsia e foi algemado porque estava com a sua loja aberta. São arbitrariedades simplesmente intoleráveis, algo totalmente ditatorial. E, infelizmente, a gente tem assistido isso passivamente, né? Hoje eu vi que o povo americano foi às ruas protestar contra governadores que estavam ordenando lá que eles ficassem em casa, como tem sido feito no Brasil. E é legal a gente ver os americanos nas ruas armados protestando pelos seus direitos. Infelizmente, o brasileiro ele não tem essa mentalidade de liberdade que o americano tem, e muito menos ele tem os meios que o americano tem de protestar, porque até o nosso direito de se armar foi tolhido. Então, estamos de fato numa situação muito complicada economicamente, em questão de saúde e no tocante às nossas liberdades individuais. Muito bem. Exatamente em cima dessa questão. Eu concordo plenamente com o que você explanou aí, Mariana. Inclusive, eu queria até acrescentar o seguinte. Tem uma pesquisa da Lancet que mostra que no Brasil, entre 2012 e 2017, o Brasil teve mais de 6 mil mortes em decorrência da restrição econômica. O coronavírus aí está muito abaixo disso e o tempo médio do ciclo da epidemia nos países é em torno de 3, 4 meses, estourando 5 meses. Então, além disso, a gente tem também o fato de que, de acordo com a própria OMS, cerca de 80% dos pacientes infectados por coronavírus se recuperam em casa. Então, você tem aí, na verdade, um número muito menor que é passível de ocupar leitos de UTI, que é em torno de 20% dos infectados. E dos infectados ativos, digamos assim, né? Porque os 45 mil, 50 mil infectados no Brasil, mais da metade já foi curado. Então, você não tem todo esse número ao mesmo tempo infectado, necessitando de algum atendimento médico. O que está havendo é, até por conta da própria histeria midiática, as pessoas que não têm necessidade de ir ao médico estão ocupando espaço de quem realmente tem necessidade. Então, eu acho que deveriam focar numa campanha justamente para só ir ao médico quem tiver real necessidade. Falar disso toda hora, ao invés de repetir números alarmantes. Então, vamos para o próximo passo aqui. Partindo da epidemia, a gente fala também da troca que teve no Ministério da Saúde. A gente está aí em cima dessa grande repercussão no Ministério da Justiça, da saída do Moro, etc. Mas a gente também teve, antes disso, uma troca polêmica, que foi o Mandetta pelo Nelson Tait.
como é que você viu essa saída de Mandetta, Mariana, e essa troca que o presidente Jair Bolsonaro fez? Olha, eu vejo como uma decisão bastante correta do presidente, né? Veja, em qualquer relação onde há hierarquia, né, seja numa empresa, por exemplo, numa relação de trabalho, se um subordinado, ele não age conforme o chefe pede, né? Ele é insubordinado ao seu chefe, isso provavelmente gera uma demissão. Isso é algo óbvio desde que o mundo é mundo, né? Se você trabalha numa empresa, você espera que o teu funcionário, o teu subordinado, ele jogue junto com o time, né? Jogue de acordo com aquilo que está sendo pedido. E aí, várias vezes a gente viu o ex-ministro da Saúde, Mandetta, o Bolsonaro ia lá, por exemplo, de manhã e fazia um discurso e alegava que o governo faria tal coisa. E aí vinha o Mandetta à noite, dava um discurso e contrariava publicamente aquilo que o seu chefe, que o chefe do executivo, o cara que colocou ele lá para ser ministro, tinha falado pela manhã. Isso é algo que não pode ser tolerado em nenhuma relação hierárquica, muito menos numa relação entre presidente e ministro, né? Se espera que os ministros escolhidos pelo presidente, eles ajam de acordo com o que todo o time está agindo. Então, acho que esse foi o fator principal para que o Mandetta saísse do governo e realmente tinha que sair, porque isso não pode ser tolerado. Imagina onde ia parar se Jair tivesse permitido que ele continuasse fazendo isso. Outro ponto importante, acho que é no tocante à questão da hidroxicloroquina, que é um medicamento que tem sido testado no mundo todo e, felizmente, tem sido obtido sucesso, sucesso na maioria dos testes, né? Muita gente foi curada com o uso da hidroxicloroquina, isso é um fato óbvio. E aí, aqui no Brasil, a gente sabia que o ex-ministro Mandetta barrava de todas as formas os estudos, os testes, a aplicação, o uso desse medicamento, como se ele não fosse um medicamento bom, mas a gente sabe que é. E eu acho que isso também pesou muito. Inclusive, o Mandetta chegou a recomendar medicamentos que eram extremamente caros, que a população não tinha acesso, quando tinha a hidroxicloroquina, que é um medicamento barato e que tem funcionado no mundo todo. Acho que essas duas coisas, a insubordinação e a questão da hidroxicloroquina, foi o que mais pesou. E aí, para saber se foi uma decisão acertada do presidente, ficou do lado do Mandetta, né? Porque não demorou muito para ele virar o queridinho da mídia, da extrema imprensa, dos esquerdistas, dos petistas. Então, se essa galera está apoiando, realmente algo bom não tem. Acho que o presidente fez mais do que certo em trocar de ministro.